Ricardo chutou o balde de água suja de propósito, molhando os tênis gastos de Dona Maria. "Limpe isso com a língua se precisar, sua inútil!" gritou ele no meio do saguão lotado da multinacional. Todos baixaram a cabeça, com medo. Mas Maria não. Ela apenas tirou as luvas de borracha calmamente, olhou no relógio de parede e sorriu. O que Ricardo e ninguém ali sabia era que em exatos 2 minutos, o marido dela, o dono de todo aquele império, entraria por aquela porta para o almoço de aniversário de casamento. E Ricardo estava prestes a descobrir quem realmente mandava ali. Eram exatamente 10h45 da manhã, quando o som estalado de um salto de couro italiano ecoou pelo saguão de mármore da Global Tech. O cheiro de café expresso recém-passado se misturava com o aroma cítrico, quase imperceptível, do produto de limpeza que Maria passava no chão com um cuidado quase maternal. Maria tinha 62 anos, mãos calejadas que contavam histórias de décadas de trabalho duro e um sorriso que teimava em aparecer, mesmo quando as costas doíam. Ela ajeitou o uniforme azul claro, garantiu que o crachá estivesse alinhado e continuou o movimento rítmico do esfregão. Ela sabia que aquele piso precisava estar impecável. Hoje era um dia especial. "Sai da frente, estorvo!" A voz cortou o ar-condicionado silencioso como um chicote. Maria não precisou olhar para saber quem era. Ricardo, o novo diretor de operações, vinha marchando em direção aos elevadores privativos, como se fosse dono do oxigênio do prédio. Ele falava ao celular, gesticulando freneticamente, e nem sequer desviou do balde amarelo de sinalização. Com um chute impaciente, ele empurrou a placa de piso molhado. O objeto de plástico deslizou, bateu no balde de água com sabão e virou tudo. Água acinzentada se espalhou rapidamente pelo mármore branco, atingindo a barra da calça de alfaiataria impecável de Ricardo. O saguão parou. Recepcionistas prenderam a respiração. Os seguranças desviaram o olhar, constrangidos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo som de gotas pingando do sapato do diretor. "Você é cega ou apenas estúpida?" Ricardo desligou o celular e se virou lentamente para Maria. O rosto dele estava vermelho, as veias do pescoço saltadas. "Olha o que você fez no meu terno de R$3.000. Maria sentiu o sangue gelar, mas manteve a postura. Ela não abaixou a cabeça como ele esperava. Aquela foi a primeira quebra de expectativa. "Bom dia, Sr. Ricardo", disse ela com a voz calma, embora suas mãos tremessem levemente ao segurar o cabo do esfregão. "O senhor chutou a placa de sinalização. Eu estava apenas... E você não estava fazendo nada direito." Ele a interrompeu, gritando para que todos no saguão ouvissem. Ele queria plateia. Ele precisava reafirmar seu poder. "Você é uma incompetente, uma velha que mal consegue segurar um rodo e acha que pode responder a um diretor?" A injustiça daquela cena era palpável. Quem assistia sentia um nó no estômago. Era o clássico contraste de poder. O homem branco, jovem e rico, humilhando a mulher mais velha, invisível e trabalhadora. Ricardo deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Maria. O cheiro do perfume dele era enjoativo de tão forte. "Limpe isso", sibilou ele. "Agora." Maria suspirou e se abaixou para levantar o balde. "E não use o pano." Ricardo sorriu, um sorriso cruel que não chegava aos olhos. "Use o seu uniforme se precisar. Eu quero esse sapato seco antes que eu entre no elevador." Um murmúrio de desaprovação correu pelo saguão, mas ninguém se moveu. O medo de perder o emprego paralisava a todos. Ninguém, exceto Maria. Ela parou no meio do movimento. Endireitou a coluna com uma dignidade que parecia não pertencer a uma faxineira, mas a uma rainha. "Senhor Ricardo", disse ela, num tom de voz que fez até o segurança da porta girar a cabeça. "O mármore deste piso é Carrara importado.
Se eu usar qualquer tecido abrasivo ou deixar essa água com a química errada secar aqui, vai manchar permanentemente. A porosidade dessa pedra exige tratamento imediato com um neutralizador, não com a barra da minha calça. Ricardo piscou, confuso por um segundo. Aquele conhecimento técnico, vindo de alguém que ele considerava inferior, foi como um tapa na cara. Como ela ousava saber mais sobre o prédio do que ele. Você está me dando aula de geologia agora? Ele riu, um som nervoso e debochado. A faxineira virou engenheira. É isso que a empresa paga para você fazer? Pensar. A empresa me paga para cuidar do patrimônio, respondeu Maria firme. Algo que o senhor parece não valorizar. Sua insolente. Ricardo avançou, o dedo indicador apontado para o rosto dela. Você sabe quem eu sou. Você sabe que eu posso te demitir com um estalar de dedos e garantir que você nunca mais limpe nem banheiro de rodoviária nessa cidade? Ele olhou para o relógio de pulso dourado. 10h55. Você tem 5 minutos para sumir da minha vista, decretou ele. Pegue suas tralhas. Está demitida por insubordinação e danos materiais ao meu terno. Maria olhou para o relógio de parede atrás dele. Faltavam 4 minutos para as 11 horas. O coração dela batia forte, não de medo, mas de uma ansiedade peculiar. Ela sabia algo que ele não sabia, mas ele não parou por aí. Para garantir a humilhação completa, Ricardo pegou o copo de café que segurava na outra mão, ainda cheio, e deliberadamente virou o líquido quente sobre o chão que Maria ainda nem tinha começado a secar. O líquido escuro manchou o branco imaculado do piso, criando uma poça fumegante aos pés dela. Ops, disse ele com sarcasmo infantil. Agora você tem trabalho de verdade antes de ir embora no RH. Foi a gota d'água. A recepcionista mais nova, Bia, levou as mãos à boca, segurando o choro. O porteiro, seu João, deu um passo à frente, incapaz de conter a indignação, mas parou quando Ricardo lançou um olhar fulminante para ele. Mais alguém quer ser demitido hoje? Desafiou o diretor. Maria olhou para a mancha de café. Depois olhou para Ricardo. Seus olhos castanhos, geralmente cheios de doçura, endureceram. O senhor cometeu um erro grave, Ricardo, disse ela, e dessa vez não havia tremor em sua voz. Havia apenas uma certeza fria. Não por sujar o chão, mas por achar que o valor de uma pessoa está no cargo que ela ocupa. Chega de lição de moral, gritou ele, perdendo a compostura polida. Segurança, tire essa mulher daqui agora. 2 seguranças se aproximaram, hesitantes. Eles conheciam Maria. Ela sempre perguntava pelos filhos deles. Trazia bolo de fubá nas sextas-feiras. Ter que retirá-la à força era uma tortura para eles. Dona Maria, por favor, sussurrou um dos seguranças com vergonha. Não dificulte as coisas. Nesse momento, as portas giratórias automáticas da entrada principal pararam. O sensor detectou o movimento. O silêncio no saguão mudou de textura. De tensão, passou para expectativa pura. Um carro preto blindado havia parado na calçada. O motorista abriu a porta traseira e um senhor de cabelos grisalhos, vestindo um terno que custava mais que o carro de Ricardo, desceu. Era o senhor Antônio Alencar, o CEO fundador, o dono de tudo aquilo, o homem que raramente aparecia na sede, preferindo comandar as operações de seu escritório em casa. Ricardo mudou instantaneamente. A postura agressiva se dissolveu numa subserviência patética. Ele ajeitou o terno manchado, passou a mão no cabelo e abriu um sorriso bajulador, empurrando Maria para trás dele com um ombro, tentando escondê-la da visão do chefe. Senhor Antônio, que honra! Ricardo quase correu para cumprimentá-lo, estendendo a mão. Não esperávamos o senhor hoje. Estamos com um pequeno incidente aqui com a equipe de limpeza, uma funcionária descontrolada, mas já estou resolvendo. Antônio entrou no saguão. Seus olhos varreram o ambiente. Ele ignorou completamente a mão estendida de Ricardo.
Ignorou os recepcionistas, ignorou a grandiosidade do prédio que ele mesmo construiu. Seus olhos focaram em uma única coisa: a mancha de café no chão e a senhora de uniforme azul parada logo atrás do diretor, suando frio. Uma funcionária descontrolada? Repetiu Antônio, com uma voz grave e baixa que ecoou mais do que os gritos de Ricardo. Sim, senhor. Ricardo riu nervoso, tentando bloquear a visão de Antônio. Uma senhora incompetente, causou danos, foi insolente. Já a demiti, é claro. Segurança padrão. O senhor sabe como é difícil encontrar mão de obra qualificada hoje em dia? Antônio deu um passo para o lado, contornando Ricardo como se ele fosse um obstáculo irrelevante. Ele caminhou até Maria. O saguão inteiro prendeu a respiração. Ninguém esperava o que aconteceria a seguir. O grande CEO, temido pelo mercado financeiro, parou na frente da faxineira. Ele olhou para os tênis molhados dela. Olhou para o balde virado. Então, fez algo impensável. Ele pegou a mão calejada de Maria e a beijou suavemente. Feliz aniversário de casamento, meu amor, disse Antônio com ternura. Desculpe o atraso. O trânsito estava terrível. Ricardo congelou. O sorriso bajulador morreu em seus lábios, substituído por uma máscara de horror absoluto. Os olhos dele saltavam das órbitas, alternando entre o CEO e a faxineira. Ah, amor? Gaguejou Ricardo. A palavra saiu como um engasgo. Maria sorriu para o marido, mas não soltou a mão dele. Ela se virou para Ricardo e a transformação foi visível. A postura de funcionária subalterna desapareceu completamente. Ali estava a matriarca, a sócia majoritária que ninguém conhecia, pois preferia o anonimato. Antônio, disse Maria, apontando calmamente para Ricardo. Este é o Ricardo, o novo diretor de operações que você contratou o mês passado. Ele acabou de me informar que estou demitida. Antônio levantou uma sobrancelha, virando-se lentamente para o diretor petrificado. Você demitiu minha esposa? Perguntou Antônio num tom casual, quase divertido, se não fosse pelo brilho perigoso em seus olhos. Eu não sabia. Ela estava... O uniforme... Ricardo balbuciava, o suor escorrendo pela testa. Dona... Senhora... Eu juro, eu pensei que fosse apenas uma faxineira, completou Maria. E isso te dava o direito de chutar meu balde? De me humilhar na frente dos meus colegas? De derramar café no chão que eu acabei de limpar só para provar que você manda? Ricardo olhou ao redor, buscando apoio, mas encontrou apenas olhares de desprezo e satisfação vingativa nos rostos dos seguranças e recepcionistas. A justiça poética começava a tomar forma. Ricardo, continuou Maria, dando um passo à frente. Agora era ele quem recuava. Você disse que eu tinha 5 minutos para sumir. Acho que podemos usar esse tempo de outra forma. Ela tirou o crachá de identificação do pescoço. Não o crachá de prestadora de serviço terceirizada que ela usava por cima. Ela puxou um cordão que estava escondido sob a gola do uniforme. Na ponta, brilhava um cartão dourado, exclusivo dos acionistas majoritários. De acordo com o artigo 4º do estatuto desta empresa, que eu ajudei a escrever naquela mesa da cozinha 30 anos atrás, quando tudo isso era só um sonho, a voz dela ecoou poderosa. Comportamento abusivo contra qualquer colaborador é passível de rescisão imediata por justa causa. O queixo de Ricardo caiu. Antônio! Maria se virou para o marido. O Ricardo ainda trabalha aqui? Antônio cruzou os braços e olhou para o relógio. Pelo que vejo, não mais. Ricardo, você tem 5 minutos para pegar suas tralhas, como você mesmo disse. E deixe o crachá na recepção. Ricardo tentou argumentar. Tentou abrir a boca, mas nenhum som saiu. A humilhação era total. A inversão de poder era absoluta. O predador havia se tornado a presa em questão de segundos. Enquanto Ricardo saía arrastando os pés, sob os olhares julgadores de todo o saguão, Maria não celebrou. Ela apenas suspirou cansada e olhou para o balde caído.
Deixa que eu limpo isso, Dona Maria. O segurança correu, pegando o balde. Não, Jorge, disse ela gentilmente. O trabalho dignifica. O que humilha é a arrogância. Ela se abaixou novamente, pegou o pano e começou a secar o café derramado. Antônio, sem hesitar, tirou o paletó de linho italiano, dobrou as mangas da camisa branca e se abaixou ao lado dela. Deixa eu te ajudar, querida, disse ele. E ali, no meio do saguão da multinacional, o CEO e a faxineira, marido e mulher, limpavam o chão juntos, enquanto dezenas de funcionários assistiam, emocionados, filmando com seus celulares. Eles sabiam que aquele vídeo rodaria o mundo, mas ninguém ali entendia o porquê. Porque a esposa de um bilionário estava limpando o chão uniformizada. Essa era a pergunta que pairava no ar enquanto Ricardo entrava no elevador com sua caixa de pertences, jurando vingança. Ele pegou o celular e digitou uma mensagem rápida para um contato salvo como jornalista B. Tenho um escândalo. A esposa do Alencar está louca. Vamos destruir a reputação deles. Maria podia ter vencido a batalha no saguão, mas a guerra pela verdade estava apenas começando. E o segredo que ela guardava, o motivo real daquele uniforme, era muito mais doloroso do que qualquer um poderia imaginar. O vídeo do diretor e a faxineira demorou exatos 12 minutos para sair do grupo de WhatsApp dos funcionários da Global Tech e atingir o Trending Topics do Twitter no Brasil. A imagem era poderosa. Antônio Alencar, um dos homens mais ricos do país, de joelhos no chão, esfregando uma mancha de café ao lado de uma senhora de uniforme azul. Mas a internet, como sempre, é uma faca de dois gumes. Enquanto no saguão, a atmosfera era de admiração. Do lado de fora, no estacionamento VIP, Ricardo digitava furiosamente em seu smartphone. Ele estava encostado em seu carro esportivo, o rosto ainda queimando de vergonha, mas os olhos brilhando com uma malícia fria. Alô? Beto? Ele atendeu a ligação, a voz trêmula de ódio contido. Sim, eu tenho um material. Não, não é uma história de amor. É uma história de loucura. Escuta bem, a mulher é bilionária. Ela tem jatinho, ilha particular, o diabo a quatro. E vai trabalhar de faxineira? Isso é zombaria, Beto. É a elite rindo da cara do trabalhador. Bilionária faz cosplay de pobre por diversão. Essa é a manchete. Ricardo desligou e sorriu. Ele sabia que a inveja vendia mais jornal que a inspiração. Ele não ia cair sozinho. No quartéis do andar, o silêncio na sala da presidência era absoluto, cortado apenas pelo zumbido do ar-condicionado central. A vista da cidade era deslumbrante, mas Maria não estava olhando para a janela. Ela estava sentada no sofá de couro branco, ainda com o uniforme de limpeza, segurando um copo de água com açúcar que a secretária trêmula havia trazido. Antônio andava de um lado para o outro, a gravata desfeita. Você precisa parar com isso, Maria, disse ele, parando em frente a ela. Havia dor na voz dele, não raiva. Olha o que aconteceu hoje. Aquele imbecil te humilhou. Eu devia ter quebrado a cara dele, não apenas demitido. A violência não resolve nada, Tonho. Ela usou o apelido de infância, de quando eles não tinham nenhum centavo. E eu não vou parar. Hoje é dia 19. Você sabe o que dia 19 significa. Antônio suspirou e sentou-se ao lado dela, segurando suas mãos calejadas. Eu sei, meu amor, mas já se passaram 30 anos. A promessa já foi paga. Você não precisa mais limpar o saguão todo mês. Nós doamos milhões para caridade. Nós construímos o instituto. Por que você continua vestindo esse uniforme? Maria levantou os olhos. Eles estavam marejados, porque o dinheiro faz a gente esquecer, Antônio. Ela apertou a mão dele. Olha para o Ricardo. Ele é jovem, estudado, tem mestrado fora do país. Mas ele não enxerga as pessoas. Ele só enxerga cargos. Quando eu visto isso, ela puxou o tecido sintético do jaleco azul. Mas eu lembro de quem eu sou. E eu vejo quem as pessoas são de verdade. Ela se levantou e caminhou até a enorme mesa de vidro do marido.
Havia uma foto antiga lá, emoldurada em prata. Uma foto em preto e branco, de uma senhora muito magra, com um lenço na cabeça, segurando um rodo num chão de fábrica sujo. Minha mãe morreu de tanto trabalhar num chão igual àquele lá embaixo, Antônio. A voz de Maria falhou. Ninguém nunca ofereceu um copo d'água para ela. Ninguém nunca segurou a porta para ela. Ela morreu invisível. Esse era o segredo. A dor que movia a bilionária. 3:33. Enquanto eu tiver força nas pernas, continuou Maria, com uma determinação de ferro, eu vou descer lá, para garantir que ninguém nessa empresa se sinta invisível como ela se sentiu. Para lembrar que o dono desse prédio e a mulher que limpa o banheiro dele são feitos da mesma carne. Antônio a olhou com uma admiração que transcendia o tempo. Ele sabia que não podia vencer aquela discussão. A humildade de Maria não era um teatro, era uma cicatriz. Mas a paz daquele momento foi quebrada quando a porta da sala se abriu abruptamente. Amanda, a diretora de comunicação, entrou pálida, com um tablet na mão. Senhor Antônio, Dona Maria, temos um problema sério. Ela colocou o tablet na mesa. A manchete do portal de notícias mais sensacionalista do país gritava em letras vermelhas: escândalo na Global Tech. Esposa de bilionário brinca de pobre e humilha funcionários reais. Abaixo da manchete, uma foto distorcida de Maria rindo, tirada de outro contexto, ao lado de uma foto de Ricardo saindo do prédio com uma caixa de papelão, parecendo uma vítima desolada. O texto era venenoso. Dizia que Maria tinha um fetiche bizarro por limpeza, que ela se disfarçava para vigiar e punir funcionários, e que Ricardo, um pai de família dedicado, uma mentira lavada, tinha sido demitido por não reconhecer a patroa excêntrica em sua fantasia. Os comentários... Amanda sussurrou, deslizando a tela. Que nojo dessa gente rica, rindo da nossa cara. Enquanto ela brinca de faxina, o povo passa fome. Boicote a Global Tech já. A narrativa de Ricardo havia colado. Ele inverteu o jogo. O gatilho da Injustiça Imediata 4 agora estava apontado contra Maria. O público não sabia da história da mãe dela. Eles só viam o contraste visual. Ricos excêntricos versus trabalhador demitido. Maria leu os comentários. Seu rosto perdeu a cor. Ela não se importava com o dinheiro, mas sua integridade era tudo o que tinha. Ele distorceu tudo, sussurrou ela. Ele transformou minha promessa em piada. Eu vou processar esse canalha até a 5ª geração, explodiu Antônio pegando o telefone. Vou comprar aquele jornal e fechar as portas. Não, Maria gritou, surpreendendo a todos. Ela respirou fundo, a mão no peito, sentindo uma pontada aguda. O estresse estava cobrando seu preço. Se você atacar, vai parecer que estamos usando nosso poder para calar a vítima, disse Maria, raciocinando rápido, mesmo com a dor emocional. Ele quer guerra, Antônio, mas nós não vamos dar guerra a ele. Então o que vamos fazer? Deixar ele destruir sua imagem? Maria olhou pela janela, para a cidade lá embaixo. Ela viu o reflexo de seu próprio rosto no vidro. O rosto da filha de uma faxineira que venceu na vida, mas nunca esqueceu suas raízes. Vamos dar a verdade a eles, disse ela. Amanda, convoque uma coletiva. Agora, no saguão. No saguão? Perguntou a diretora. Mas, Dona Maria, está cheio de repórteres lá embaixo querendo sangue. É perigoso. Exatamente, Maria se virou. Eu não vou falar do alto do meu castelo. Eu vou falar de onde eu vim, do chão. Enquanto isso, no térreo, a situação era caótica. Repórteres se acotovelavam na porta de vidro. Ricardo estava dando uma entrevista ao vivo para uma TV local, fazendo o papel de coitado. Eu só estava fazendo o meu trabalho, dizia ele, com uma atuação digna de Oscar, limpando uma lágrima falsa. Exigi excelência na limpeza. Como eu ia saber que a senhora limpando o chão era a dona da empresa? Ela armou para mim. É uma armadilha para humilhar quem trabalha de verdade.
A multidão ao redor, inflamada pelas palavras dele, começava a gritar palavras de ordem contra a empresa. A tensão crescia a cada segundo 5. Foi quando os elevadores se abriram, não o elevador privativo, o elevador de serviço. Maria saiu de lá. Ela não tinha trocado de roupa. Continuava com o uniforme azul, os tênis molhados. Mas em suas mãos, ela não trazia um esfregão. Ela trazia um objeto pequeno, velho e desgastado. Uma carteira de trabalho antiga, daquelas azuis, quase se desfazendo. O burburinho diminuiu ligeiramente quando ela atravessou a porta giratória e saiu para a calçada, enfrentando as câmeras e a multidão hostil. Antônio estava logo atrás dela, tenso, pronto para protegê-la fisicamente se necessário. Ricardo, ao ver Maria, sorriu vitorioso. Ela veio se desculpar, pensou ele. Venci! Olha ela aí! Gritou Ricardo para as câmeras. A bilionária que gosta de brincar de limpeza veio demitir mais alguém, Dona Maria. Um repórter enfiou o microfone na cara dela. Dona Maria, é verdade que a senhora se disfarça para vigiar os funcionários? O que a senhora tem a dizer sobre a humilhação do senhor Ricardo? Maria não olhou para as câmeras. Ela olhou para as pessoas comuns que estavam ali curiosas. Ela olhou para os outros faxineiros do prédio vizinho que tinham parado para assistir. Eu não me disfarço. A voz dela saiu baixa, mas o silêncio repentino fez com que todos ouvissem. Este uniforme não é uma fantasia. É a minha pele. Ela levantou a carteira de trabalho velha. Esta carteira pertencia a Josefa da Silva, minha mãe. A mão dela tremia ao mostrar a foto 3 ou 4 amarelada. Há 35 anos, ela trabalhava neste mesmo terreno. Não existia esse prédio de vidro. Era uma fábrica têxtil. Ela trabalhava 12 horas por dia. Ricardo revirou os olhos impaciente. Lá vem a história triste. Ele murmurou para o jornalista ao lado. Mas Maria continuou, e sua voz ganhou força, vinda de um lugar visceral. Minha mãe teve um infarto no banheiro dessa fábrica. O supervisor dela, um homem muito parecido com o senhor, Ricardo, ela olhou fixamente para ele. Disse que ela estava fazendo corpo mole. Disse para ela levantar e terminar de limpar os vasos sanitários se quisesse receber o dia. Um ó abafado correu pela multidão. O sorriso de Ricardo vacilou. Ela morreu 2 horas depois, no ônibus voltando para casa com o uniforme sujo. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de Maria. Eu tinha 17 anos. Eu jurei no caixão dela que nunca, jamais, o trabalho de alguém seria motivo de vergonha. Ela deu um passo em direção a Ricardo. As câmeras giraram, focando no duelo. Eu não estava brincando de faxina, Ricardo. Hoje faz 35 anos que ela morreu. Todo ano neste dia, eu venho limpar o chão onde ela caiu, para lembrar que antes de todo esse dinheiro, antes de ser a dona, eu sou filha da Josefa. E eu sei o valor de cada gota de suor que cai neste piso. A atmosfera mudou completamente. A indignação que Ricardo havia fabricado contra Maria começou a se dissolver, substituída por uma onda de choque e compaixão 7. A narrativa do rico malvado estava desmoronando diante da verdade crua da dor humana. Você disse que eu manchei seu terno de 3.000 reais, disse Maria, agora falando diretamente para a lente da câmera principal. Mas você manchou algo que dinheiro nenhum compra, a dignidade de um ser humano. Ricardo sentiu o chão sumir. Ele tentou recuar, mas estava cercado por pessoas que agora o olhavam com nojo. Mas o destino, ou talvez o estresse daquele dia terrível, tinha mais uma reviravolta guardada. Enquanto a multidão começava a aplaudir a coragem de Maria, ela levou a mão ao peito novamente. A cor fugiu de seus lábios. O mundo girou. Antônio, ela sussurrou. E então, diante de todas as câmeras do Brasil, a mulher mais poderosa da Global Tech desabou nos braços do marido, o corpo inerte, a carteira de trabalho de sua mãe caindo no chão, aberta, aos pés de Ricardo. A tela escureceu para milhões de espectadores. Ninguém sabia se ela estava viva ou morta. O som da sirene era ensurdecedor, mas para Maria
Ele parecia vir de muito longe, como se estivesse debaixo d'água. Enquanto os paramédicos corriam com a maca pelo saguão de mármore da Globaltech, rasgando a blusa do uniforme azul para colocar os eletrodos em seu peito, Maria não via mais o teto alto e luxuoso do prédio que ela possuía. A mente dela viajou no tempo. 35 anos atrás. O cheiro não era de ar-condicionado e perfume importado. Era cheiro de óleo queimado, poeira de tecido e suor velho. Maria, levanta essa cabeça, menina. A voz era rouca e cansada. Josefa, sua mãe, estava de joelhos ao lado dela. Maria tinha 17 anos, as mãos finas e sem calos, segurando um pano encardido. Elas estavam limpando o chão da fábrica têxtil Alvorada, que ficava exatamente onde a torre da Globaltech seria construída décadas depois. Mãe, eu não aguento mais, choramingou a jovem Maria. O supervisor disse que, se não terminarmos esse corredor em 10 minutos, ele desconta do pagamento. Eu tô com fome. Josefa sorriu. Aquele sorriso que iluminava o mundo, mesmo faltando 2 dentes. Ela tirou do bolso do avental um pedaço de pão amanhecido embrulhado num guardanapo de papel. Engole o choro e come, disse Josefa, dividindo o pão ao meio e dando a parte maior para a filha. A gente limpa sujeira, Maria, mas a gente não é sujeira. Lembre sempre disso. O trabalho sustenta o corpo, mas a dignidade sustenta a alma. Naquela tarde, Josefa trabalhou dobrado para cobrir o cansaço da filha. Maria viu a mãe carregar baldes pesados demais para sua coluna frágil. Viu a mãe sorrir para o supervisor, que a chamou de lerda. E então viu a mãe cair. Não houve sirenes naquela época. Não houve helicóptero de resgate. Houve apenas o grito de Maria, ecoando no galpão vazio, e o supervisor reclamando que aquilo atrapalharia a produção. Josefa morreu esperando um táxi que nunca chegou, porque o motorista não quis sujar o estofado com o uniforme dela. Carga máxima! Afastem-se! O corpo de Maria deu um solavanco na maca da emergência. O monitor cardíaco apitava freneticamente. Um som agudo que cortava o coração de Antônio como uma faca. O homem mais poderoso do mercado de tecnologia estava encolhido num canto da sala de trauma, segurando o paletó de linho como se fosse um trapo. Ele chorava. Chorava como a criança pobre que ele foi um dia. Não me deixa, Maria. Ele sussurrava, a voz embargada. A gente prometeu. Até o fim. Lembra? Do lado de fora do hospital, a cena era de guerra, mas uma guerra diferente. O vídeo de Maria desmaiando ao vivo e mostrando a carteira de trabalho da mãe tinha viralizado com uma força nuclear. Em menos de 2 horas, a hashtag do Somos Todos Josefa era o assunto mais comentado do mundo. Não era mais sobre fofoca corporativa, era sobre classe, sobre dor, sobre mães solteiras e filhos que viram seus pais se humilharem por um prato de comida. Ricardo, o diretor, estava trancado em seu apartamento de luxo. Ele tentara sair para jantar, mas foi reconhecido pelo manobrista que se recusou a pegar a chave do seu carro. Eu não dirijo para quem cospe em faxineira, disse o rapaz, jogando a chave no chão. Ricardo estava assistindo à TV, bebendo uísque direto da garrafa, vendo sua carreira e sua vida social desmoronarem em tempo real. Mas ele não sentia remorso, ele sentia raiva. Velha maldita, resmungava ele, com os olhos injetados. Ela planejou isso. Ela queria ser mártir. Se ela morrer, eu viro o assassino nacional. Ela não pode morrer. A ironia do destino. O homem que queria demiti-la agora rezava pela vida dela, apenas para salvar a própria pele. A mente de Maria flutuava novamente, agora para uma memória mais doce, porém dolorosa. Era um quarto e sala úmido na periferia. Chovia lá fora, e as goteiras pingavam dentro das panelas espalhadas pelo chão. Antônio, jovem, magro e com olheiras profundas, estava debruçado sobre uma mesa improvisada, com caixotes de feira.
Ele soldava uma placa de circuito eletrônico com um ferro de solda emprestado. Tonho, acabou o dinheiro da luz, disse a jovem Maria, entrando no quarto molhada da chuva, tirando o uniforme de faxina. Antônio largou a ferramenta e escondeu o rosto nas mãos. Eu vou desistir, Maria. Isso é loucura. Ninguém quer comprar esse sistema. Dizem que computadores são coisa de rico, que o Brasil não tem espaço para isso. Eu devia arrumar um emprego na construção civil. Maria se aproximou. Ela estava exausta. Tinha limpado 3 andares de um banco naquele dia. Seus joelhos estalavam, mas ela foi até a lata de biscoitos onde guardava suas economias, o dinheiro que estava juntando para comprar um túmulo digno para a mãe. Ela pegou as notas amassadas e colocou na frente de Antônio. Pega, disse ela. Maria, não! Antônio arregalou os olhos. É o dinheiro da Josefa. É tudo o que a gente tem. Minha mãe não precisa de mármore, Tonho. Ela precisa que a filha dela seja feliz. E eu só vou ser feliz se você for. Ela segurou o rosto dele. Você tem um dom. Eu limpo o chão para você poder olhar para o céu. Não ouse desistir agora. Aquele dinheiro pagou a patente do primeiro software da Global Tech. A empresa bilionária não nasceu em Harvard ou no Vale do Silício. Nasceu do suor de uma faxineira brasileira que apostou tudo no amor. O apito do monitor se estabilizou. O ritmo cardíaco voltou ao normal, embora fraco. O médico Dr. Arantes suspirou aliviado e baixou a máscara. Ela é forte, Sr. Antônio. O coração dela sofreu uma isquemia forte por estresse emocional agudo. Mas ela voltou. Antônio quase caiu de joelhos. Posso vê-la? Apenas 5 minutos. Ela precisa de paz absoluta. Nenhuma emoção forte. Antônio entrou na UTI. O ambiente era estéril, frio, branco. O contraste brutal com a vida colorida e barulhenta de Maria. Ela parecia pequena na cama, cheia de tubos. Ele segurou a mão dela. A mesma mão que segurava o esfregão horas antes. Os olhos de Maria se abriram lentamente. Eles estavam turvos, mas focaram no marido. Eu sujei o saguão? A voz dela era um fio quase inaudível. Antônio riu e chorou ao mesmo tempo. Não, meu amor. Você limpou. Você limpou a alma daquela empresa. Maria tentou se mexer, mas a dor no peito a impediu. O Ricardo, ela sussurrou. Esquece ele. Ele acabou. Não. Maria apertou a mão do marido com uma força surpreendente para quem acabara de quase morrer. Não deixe o ódio vencer, Tonho. Minha mãe, ela não tinha ódio. Ela tinha pena. Pena? Aquele homem quase te matou. Ele é pobre, Tonho. Maria fechou os olhos cansada. Pobre de espírito. A pior pobreza que existe. Promete que não vai destruir a vida dele por vingança. A justiça já foi feita. Antônio engoliu em seco. Ele tinha advogados prontos para processar Ricardo até ele perder as roupas do corpo. Tinha detetives investigando a vida pessoal do ex-diretor para expor cada falha. Mas Maria, mesmo no leito de hospital, era a bússola moral dele. Eu prometo, mentiu ele, ou talvez tentou prometer. Nesse momento, uma comoção começou na porta da UTI. O senhor não pode entrar aqui, é uma área restrita, gritava uma enfermeira. Eu preciso falar com ela. Eu preciso que o mundo saiba que foi um mal-entendido. Era a voz de Ricardo. Desesperado, vendo sua reputação virar cinzas, Ricardo tinha invadido o hospital. Ele não estava lá por preocupação. Ele estava lá com o celular na mão, fazendo uma live no Instagram, tentando forçar uma imagem de reconciliação ao lado da cama da vítima. Saiam da frente, eu sou amigo da família, gritava ele, empurrando um segurança. Dona Maria, diz para eles que estamos bem. Antônio sentiu o sangue ferver. A promessa que acabara de fazer tremulou. Ele soltou a mão de Maria, beijou a testa dela e se levantou. A expressão em seu rosto mudou. O marido amoroso desapareceu. O tubarão dos negócios assumiu.
Ele caminhou até a porta da UTI e a abriu com violência. Ricardo estava lá com o celular levantado, filmando o corredor. "Olhem, pessoal! O senhor Antônio vindo me receber!" narrou Ricardo para seus seguidores, com um sorriso maníaco e suado. "Tudo vai se resolver." Antônio não disse uma palavra. Ele apenas arrancou o celular da mão de Ricardo e o jogou contra a parede oposta com tanta força que o aparelho se estilhaçou em 1000 pedaços. O silêncio no corredor foi total. Enfermeiras, médicos e pacientes pararam. "Você queria atenção, Ricardo?" A voz de Antônio era baixa, mortalmente calma. "Você queria audiência?" Antônio se aproximou, ficando cara a cara com o ex-diretor. "Você acabou de invadir uma UTI. Você perturbou a paz de uma mulher que infartou por sua causa. Não vou te processar por difamação, Ricardo. Vou garantir que você saia daqui preso por invasão e assédio." "Você não pode fazer isso!" gritou Ricardo, a voz falhando, o medo real finalmente aparecendo. "Eu conheço meus direitos." Foi então que algo extraordinário aconteceu. Não foi a polícia que agiu primeiro. Uma senhora da limpeza do hospital, que estava passando com seu carrinho, parou. Depois, um enfermeiro. Depois, um maqueiro. Eles formaram uma parede humana silenciosa atrás de Antônio, bloqueando a saída de Ricardo. Eram pessoas invisíveis. Pessoas que Ricardo nunca olhava nos olhos, e agora elas eram uma muralha. "O senhor vai respeitar a Dona Maria", disse a faxineira do hospital. Uma mulher negra, forte, segurando seu rodo como se fosse um cetro real. "Ou vai ter que passar por cima da gente." Ricardo olhou para aquela barreira de uniformes brancos e azuis. Pela primeira vez na vida, ele percebeu que o poder não estava na caneta ou no terno caro. O poder estava na multidão que ele desprezava. Dentro do quarto, Maria ouvia a confusão abafada. Ela sorriu levemente, uma lágrima escorrendo pelo canto do olho. A semente que Josefa plantou 35 anos atrás finalmente tinha florescido. Mas o coração dela falhou uma batida novamente. O monitor apitou um alerta amarelo. A emoção era demais. Ela precisava descansar, mas sabia que sua missão ainda não tinha acabado. Havia uma última coisa a fazer. Uma mudança que precisava ser permanente, não apenas um momento viral. Ela precisava voltar para a empresa, nem que fosse de cadeira de rodas. 2 semanas se passaram desde o incidente do café. O clima na Global Tech era irreconhecível. O saguão de mármore, antes um local de passos apressados e cabeças baixas, agora tinha uma energia diferente. Não era medo, era uma expectativa elétrica. Maria voltou à empresa numa quarta-feira chuvosa. Ela não entrou pela porta de serviço dessa vez. Mas também não entrou caminhando. Ela estava numa cadeira de rodas, empurrada pessoalmente por Antônio. O médico havia recomendado repouso absoluto, mas Maria ameaçou fugir do hospital de camisola se não a deixassem participar da reunião geral que ela mesma convocou. Quando as portas automáticas se abriram, não houve cochichos. Houve silêncio, mas um silêncio respeitoso. Centenas de funcionários lotavam o átrio central, do porteiro ao vice-presidente. Todos queriam ver a Dona Maria, a mulher que limpou o chão e derrubou um tirano. Antônio parou a cadeira no centro do saguão, exatamente onde ficava a mancha de café. Agora, perfeitamente limpa. Ele travou as rodas e se posicionou ao lado dela, como um guardião, mas deixou que ela assumisse o protagonismo. Maria pegou o microfone. Sua mão ainda tremia um pouco, sequela do estresse extremo, mas sua voz, amplificada pelas caixas de som, preencheu o ambiente com uma clareza maternal. "Bom dia a todos", disse ela. "Eu não sou muito boa com discursos. Eu sou boa com que boa e detergente." Risos nervosos, mas genuínos, ecoaram pelo salão. A tensão quebrou. "Durante 30 anos, eu caminhei entre vocês como um fantasma", continuou Maria, olhando nos olhos das pessoas.
Eu ouvi suas conversas, vi seus medos, senti suas angústias. Muitos aqui nem sabiam a cor dos meus olhos até 2 semanas atrás. Ela fez uma pausa, buscando fôlego. Isso acaba hoje. O tom dela ficou sério. Uma empresa que produz tecnologia para conectar o mundo não pode ter funcionários desconectados da humanidade. Meu marido construiu as paredes deste império. Mas a partir de hoje, eu vou cuidar da fundação. E a fundação são vocês. Maria sinalizou para Amanda, a diretora de RH, que estava segurando uma prancheta, visivelmente emocionada. Anunciamos hoje o programa Josefa, declarou Maria. Em homenagem à minha mãe, que morreu invisível. O murmúrio correu pela multidão. O que seria? Aumento de salário? A regra é simples, explicou Maria. Todo diretor, gerente ou supervisor desta empresa, incluindo meu marido, ela olhou para Antônio, que assentiu, sorrindo, terá que dedicar 1 dia por mês para trabalhar na base, na limpeza, na copa, na portaria ou na manutenção. Um choque percorreu os executivos de terno caro. E todo funcionário da base terá acesso a bolsas de estudo integrais custeadas pela empresa, para que a faxina seja uma passagem, não uma sentença. Os aplausos começaram tímidos, vindos do fundo, do pessoal da limpeza e segurança, e cresceram como uma onda, engolindo os engravatados, até que o saguão inteiro explodiu em palmas e gritos. Pessoas choravam. Não era caridade, era oportunidade. Era a quebra do sistema de castas corporativo. Enquanto a celebração ocorria na Global Tech, a realidade do outro lado da cidade era brutalmente diferente. Ricardo estava sentado num banco de plástico de uma agência de empregos no Centro Velho, segurando uma senha de papel amassada, número 405. Ele usava um boné enterrado na cabeça e óculos escuros baratos. Seu terno de R$ 3.000 tinha sido vendido num brechó para pagar o aluguel atrasado do apartamento que ele teve que entregar. O cancelamento de Ricardo não foi apenas virtual, foi total. Nenhuma empresa queria contratar o monstro do vídeo. O rosto dele estava associado à arrogância, ao abuso, à toxicidade. Headhunters desligavam o telefone na cara dele. Amigos da alta sociedade bloquearam seu número. A namorada modelo sumiu no dia seguinte ao escândalo. Número 405, gritou a atendente sem nem olhar para cima. Ricardo se levantou, as pernas pesadas. Ele se sentou na frente da moça. Currículo? Ricardo entregou o papel. A moça leu, franziu a testa e depois olhou para ele. Os olhos dela se estreitaram. Ricardo. Ela leu o sobrenome. Você é aquele Ricardo? Ele encolheu os ombros, tentando parecer menor do que era. Eu preciso trabalhar, moça. Tenho mestrado em gestão de processos, falo 3 línguas. Aqui diz que sua última referência é a Global Tech. Ela devolveu o papel como se estivesse sujo. O sistema bloqueia automaticamente perfis com histórico de assédio moral grave. Política da agência. Por favor. Ricardo sentiu um gosto amargo na boca, algo que ele nunca tinha sentido antes. Desespero. Eu aceito qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu não tenho dinheiro para o almoço de hoje. A atendente o encarou. Havia desprezo no olhar dela, mas também uma pitada de justiça kármica. Mestrado não serve para muita coisa aqui, senhor. A única vaga que sobrou para hoje, pagamento diário, sem registro, é para limpeza de pós-obra. O mundo parou por um segundo. Limpeza. Ricardo olhou para as próprias mãos. Mãos de quem nunca segurou nada mais pesado que uma caneta Montblanc. Eu aceito, sussurrou ele. A fome falava mais alto que o orgulho. 3 horas depois, Ricardo estava dentro de um apartamento de luxo recém-reformado, coberto de pó de gesso. Ele vestia uma camiseta velha e calças rasgadas. Ei, você aí! Gritou o mestre de obras. Tá dormindo? Aquele canto ali tá cheio de massa corrida. Raspa aquilo direito. Ricardo se abaixou. Seus joelhos doeram no contato com o piso duro.
Ele pegou a espátula e começou a raspar. A poeira subiu, entrando em seu nariz, fazendo-o tossir. "E cuidado para não riscar o porcelanato, seu animal", berrou o chefe. "Se riscar, vai sair do seu pagamento." A frase ecoou na mente de Ricardo. Se riscar, vai sair do seu pagamento. Era exatamente o que ele tinha dito a Maria tantas vezes. Cuidado com o chão. Você é incompetente. As lágrimas se misturaram com o pó branco em seu rosto. Pela primeira vez, Ricardo não chorava de raiva por ter perdido seu status. Ele chorava porque suas costas doíam. Ele chorava porque estava com sede e não tinha permissão para beber da geladeira dos donos da casa. Ele chorava porque, finalmente, ele entendia. Ele olhou para o lado e viu uma senhora, Dona Raimunda, limpando os vidros da varanda sob o sol escaldante. Ela cantarolava baixinho. "O senhor tá bem, moço?" perguntou ela, vendo Ricardo soluçar. Ricardo tentou se recompor envergonhado. Tô só cansado." Dona Raimunda parou o serviço. Ela foi até sua bolsa térmica, tirou uma garrafinha de água gelada e um pedaço de bolo de milho embrulhado em papel alumínio. "Come. Saco vazio não para em pé", disse ela, oferecendo a ele com um sorriso que faltava um dente. Ricardo olhou para o bolo, olhou para a mulher. Ela não sabia quem ele era. Ou, se sabia, não importava. Ela viu um ser humano com fome. Ele pegou o bolo com as mãos sujas de gesso e comeu. Foi a melhor coisa que ele comeu em anos. "Obrigado", a voz dele falhou. "Por que a senhora está me ajudando? Eu sou ninguém aqui." "Ninguém é ninguém, meu filho", disse Raimunda, voltando para sua janela. "A gente só está em momentos diferentes. Hoje eu ajudo, amanhã eu preciso. É a roda da vida." Ricardo encostou a cabeça na parede suja e fechou os olhos. A imagem de Maria no saguão, sendo humilhada por ele, queimou em sua memória. Mas agora, a dor era diferente. Era a dor do arrependimento genuíno. Ele tinha sido um monstro porque nunca tinha precisado ser humano. Um mês depois, Maria já estava andando embora com a ajuda de uma bengala elegante. O programa Josefa era um sucesso estrondoso. A produtividade da Globaltech tinha subido 40%. O clima organizacional era estudado por universidades. Ela estava saindo do prédio para almoçar com Antônio. O carro blindado esperava. Ao atravessar a calçada, um entregador de aplicativo de bicicleta freou bruscamente para não bater num pedestre distraído. A caixa térmica nas costas do entregador balançou e uma quentinha caiu, espalhando comida na calçada. O entregador desceu, desesperado. "Ah, não! Era a última entrega! Vão me bloquear!" Maria parou. Ela reconheceu aquela voz. O entregador magro, barbudo, queimado de sol, com capacete velho, agachou-se para tentar salvar a comida. Mas era inútil. Arroz e feijão se misturavam à sujeira da rua. Ele levantou os olhos, sentindo a presença de alguém. Os olhares se cruzaram. Era Ricardo. Antônio, percebendo quem era, deu um passo à frente, o instinto protetor ativado. Os seguranças colocaram a mão no coldre, mas Ricardo não atacou. Ele não gritou. Ele não fugiu. Ele ficou ali, de joelhos na calçada, diante da mulher que ele humilhou e que indiretamente o colocou ali. O silêncio entre os dois foi pesado, carregado de meses de história. Ricardo olhou para a bengala de Maria. Olhou para o uniforme dela. Agora um terninho elegante, mas com um broche em formato de vassoura na lapela. "Dona Maria", sussurrou ele. Ele baixou a cabeça. Não havia ironia. Não havia pedido de emprego. Havia vergonha. "Me perdoe. Não foi um pedido de desculpas para as câmeras. Não havia ninguém filmando. Foi um sussurro rouco de um homem quebrado." Maria olhou para Antônio, pedindo calma com um gesto. Ela se aproximou de Ricardo. "Levanta, Ricardo", disse ela, suavemente. Ele obedeceu, limpando as mãos sujas na calça de tactel. "A lição foi aprendida?" perguntou ela. Ricardo olhou para a bicicleta, para a comida no chão,
para a cicatriz nova em seu braço, fruto de um acidente de trabalho na obra. Foi. Ele engoliu em seco. Eu achava que eu era o dono do mundo porque pisava no chão limpo. Agora eu sei o custo de limpar. A dona Raimunda, ela me ensinou o que a minha faculdade não ensinou. Maria sorriu. Um sorriso triste, mas esperançoso. A Raimunda é uma boa professora. Minha mãe também era. Ela abriu a bolsa. Ricardo recuou um passo, achando que ela lhe daria dinheiro, o que seria a humilhação final. Mas Maria tirou um cartão. Não um cartão de visitas dourado da presidência. Um cartão simples, branco. A Global Tech não contrata ex-diretores que humilham funcionários, disse ela firme. Mas a Fundação Josefa precisa de voluntários para distribuir marmitas à noite para moradores de rua. Não paga nada, é trabalho pesado. E ninguém vai te aplaudir. Ela estendeu o cartão. Se você quiser reconstruir quem você é, comece servindo quem não tem nada. Se você aguentar um mês, a gente conversa sobre uma segunda chance. Não como diretor, mas como gente. Ricardo pegou o cartão. Suas mãos tremiam. Por quê? Ele perguntou com a voz embargada. Depois de tudo que eu fiz? Porque alguém me deu um pão quando eu tinha fome, Ricardo. E a roda da vida tem que girar para o bem. Maria se virou e entrou no carro com Antônio. Pelo retrovisor, enquanto o carro se afastava, Maria viu Ricardo parado na calçada, segurando o cartão contra o peito, chorando copiosamente. Ele não estava mais sozinho. Ele tinha um caminho, difícil, doloroso, mas digno. Você tem um coração grande demais, Maria, disse Antônio, segurando a mão dela. Não é tamanho, Tonho, ela respondeu, encostando a cabeça no ombro dele. É memória. Quem lembra de onde veio, não se perde para onde vai. O carro dobrou a esquina. A história de Maria e Ricardo estava chegando ao fim, mas o legado estava apenas começando a incendiar o Brasil. 10 anos se passaram. O horizonte de São Paulo continuava cinza e apressado, mas no número 1000 da Avenida Paulista, algo brilhava diferente. Não era o vidro espelhado da sede da Global Tech, agora rebatizada como Grupo Alencar em Silva. Era o espírito do lugar. Eram 7h da manhã de uma segunda-feira. Uma fila de carros de luxo parava na entrada. Mas os ocupantes não desciam segurando pastas de couro ou tablets. Eles desciam segurando vassouras, baldes e rodos. Era o Dia Josefa. O feriado corporativo, instituído inicialmente apenas na empresa de Maria, havia se tornado um fenômeno nacional. Uma vez por ano, CEOs, diretores e gerentes de milhares de empresas pelo Brasil trocavam de lugar com a equipe de base. O objetivo não era ajudar na limpeza, mas sentir na pele, nos músculos e na alma o peso do trabalho que sustenta o mundo. No saguão da Global, o movimento era intenso. Uma mulher negra, elegante, com cabelos trançados e um terno impecável, caminhava pelo corredor central, cumprimentando a todos pelo nome. Bom dia, seu Jorge. Como está a neta? Perguntou ela ao antigo segurança, que agora chefiava o departamento de patrimônio. Formou em medicina ontem, dona Bia, graças à bolsa da fundação, respondeu Jorge com os olhos marejados de orgulho. Bia sorriu. 10 anos atrás, ela era a recepcionista que segurou o choro quando Ricardo humilhou Maria. Hoje, ela era a CEO da Global Tech. Ela tinha sido a primeira bolsista do projeto de Maria, cursando administração à noite enquanto trabalhava de dia. Sua ascensão não foi um milagre, foi a porta aberta que o talento precisava. Bia parou no centro do saguão. Havia uma estátua de bronze ali agora. Não era de um general ou de um político. Era uma estátua de uma senhora simples, com um lenço na cabeça, segurando um rodo. A placa dizia Josefa da Silva, a base que sustenta o topo. Com licença, CEO Beatriz. Uma voz masculina interrompeu seus pensamentos. Bia se virou e sorriu. Era Ricardo. Mas aquele não era o Ricardo de terno italiano e nariz empinado. Ele vestia uma camisa polo simples com o logo da Fundação Josefa.
Seus cabelos estavam grisalhos e havia rugas profundas ao redor dos olhos, marcas de quem trabalhou muito e riu muito nos últimos anos. Ricardo não voltou a ser diretor. Ele nunca mais quis um escritório com ar-condicionado. Após cumprir seu mês de voluntariado servindo sopa nas ruas, algo quebrou dentro dele e algo novo nasceu. Ele descobriu que era muito melhor ingerir solidariedade do que ingerir lucros. Hoje, ele coordenava os programas sociais da empresa nas favelas. O auditório está lotado, Bia, disse Ricardo com um respeito genuíno. Eles estão esperando por ela. Ela vem? Perguntou Bia, preocupada. A saúde dela. Você conhece a Dona Maria, riu Ricardo. Ela viria nem que fosse de maca. Hoje é o aniversário de 10 anos da Revolução do Balde. Ela diz que tem um último anúncio a fazer. O auditório principal comportava 3.000 pessoas. Estava abarrotado. Havia acionistas bilionários sentados ao lado de auxiliares de limpeza. Havia políticos, imprensa internacional e estudantes. Quando as cortinas se abriram, não houve música alta. Houve apenas a entrada lenta de um casal de idosos. Antônio, agora com quase 80 anos, caminhava devagar, segurando firmemente o braço de Maria. Ela estava frágil. Os cabelos eram totalmente brancos, a pele fina como papel. Ela usava um vestido azul simples, da mesma cor daquele antigo uniforme, e tênis confortáveis. A ovação foi ensurdecedora. Durou 5 minutos ininterruptos. As pessoas não batiam palmas por educação. Batiam por gratidão. Ali na plateia havia centenas de histórias. O filho do porteiro que virou programador. A copeira que abriu seu próprio restaurante. O executivo que aprendeu a humildade e salvou seu casamento. Maria levantou a mão trêmula pedindo silêncio. O auditório obedeceu instantaneamente. Ela se aproximou do microfone. Antônio ajeitou a altura para ela, com o mesmo cuidado amoroso de sempre. Obrigada. A voz dela era fraca, mas ecoava com a autoridade de uma matriarca. Quando eu limpei aquele chão, 10 anos atrás, eu só queria defender a honra da minha mãe. Eu não sabia que estava limpando os olhos de um país inteiro. Ela olhou para a primeira fila, onde Ricardo estava sentado, chorando abertamente. Nós aprendemos muito juntos, continuou ela. Aprendemos que lucro sem propósito é apenas ganância. Aprendemos que um CNPJ forte se faz com CPFs felizes. Mas, principalmente, aprendemos que a sujeira mais difícil de limpar não está no chão. Está no preconceito que carregamos no coração. Maria tossiu levemente e tomou um gole de água. Hoje, meu corpo está cansado. Minhas mãos não conseguem mais segurar o esfregão com a força de antes. O médico disse que meu coração precisa descansar. Ela sorriu para Antônio. E o Tonho prometeu me levar para viajar o mundo, para lugares onde ninguém sabe nosso nome. Um suspiro de tristeza percorreu a sala. Era uma despedida. Mas antes de ir, eu tenho um último pedido. O último ato de gestão da faxineira dona. Ela fez um sinal para os bastidores. 2 assistentes entraram empurrando um carrinho de limpeza dourado. Mas não era um troféu, era funcional. Tinha água, sabão e panos. A empresa cresceu. Vocês conquistaram o mundo. Mas o sucesso embriaga. O sucesso faz a gente esquecer de olhar para baixo. Maria olhou para a plateia. Eu quero saber, quem aqui está disposto a manter o chão limpo quando eu for embora? Por um segundo houve hesitação. Era uma metáfora? Era real? Então Ricardo se levantou. Ele subiu ao palco, tirou o crachá de diretor da fundação e pegou um pano do carrinho. Em seguida, Bia se levantou. A CEO tirou os sapatos de salto alto, ficou descalça e subiu ao palco, pegando um rodo. E então a represa estourou. Diretores, estagiários, investidores. Dezenas, depois centenas de pessoas começaram a se levantar e caminhar em direção ao palco. Não cabiam todos lá em cima. Eles ocuparam os corredores. Maria olhou para aquela cena.
Ela viu a elite empresarial do país disposta a servir. Ela viu a transformação completa. O medo da humilhação tinha sido substituído pelo orgulho de pertencer a algo maior. Ela se virou para Antônio. "Tonho", sussurrou ela, "acho que terminamos o serviço." Antônio beijou a testa dela, as lágrimas escorrendo livremente. "Sim, meu amor, está tudo limpo." Maria e Antônio se aposentaram na semana seguinte. Eles compraram uma casa pequena numa vila de pescadores no Nordeste, longe dos holofotes. Dizem que, nas manhãs de domingo, é possível ver a ex-mulher mais poderosa do Brasil varrendo a calçada da igreja local e conversando com os garis, rindo e trocando receitas de bolo. Mas a Global Tech nunca mais foi a mesma. A história do balde chutado virou estudo de caso em Harvard, virou livro, virou filme. Mas o impacto real não estava na mídia, estava nos detalhes invisíveis, estava no fato de que naquela empresa ninguém mais comia sozinho no refeitório, estava no fato de que os terceirizados tinham o mesmo plano de saúde dos diretores. Estava no fato de que Ricardo, o homem que um dia desprezou a pobreza, agora era padrinho de casamento da filha de um pedreiro que ele ajudou a formar em arquitetura. Um ano após a aposentadoria de Maria, um novo estagiário, Felipe, 19 anos, estava correndo pelo saguão da Global Tech. Ele estava atrasado para seu primeiro dia. Ele estava nervoso, segurando um copo de café e uma pilha de documentos. Na pressa, ele tropeçou nos próprios pés. O café voou, os papéis se espalharam. O líquido escuro manchou o mármore branco imaculado, bem em frente ao elevador da presidência. Felipe congelou. O pânico tomou conta dele. "Vou ser demitido no primeiro dia", pensou. O coração batia na garganta. Ele se abaixou freneticamente, tentando limpar o café com a manga da camisa, tremendo. Me desculpe", balbuciava ele para o nada. De repente, o elevador se abriu. Um par de sapatos caros parou diante dele. Felipe fechou os olhos esperando o grito, esperando a humilhação. Ele sabia como o mundo corporativo funcionava, mas o grito não veio. Em vez disso, ele sentiu uma mão em seu ombro, uma mão firme e gentil. "Calma, rapaz, respira." Felipe abriu os olhos. Era Bia, a CEO da empresa multinacional. Ela não estava olhando para ele com desprezo. Ela estava sorrindo. E não só isso. Ela se abaixou. Colocou a pasta executiva no chão. "Café mancha-se secar, né?" disse ela piscando. "Sorte sua que eu sou especialista nisso." A mulher mais poderosa da empresa pegou alguns guardanapos do bolso e começou a ajudar o estagiário a secar o chão. A senhora é a presidente", gaguejou Felipe, sem acreditar. "Sou", respondeu Bia. "E sabe por que eu sou a presidente?" Felipe negou com a cabeça. Bia apontou para a estátua de bronze no canto do saguão, a imagem de Dona Maria com seu rodo. "Porque uma mulher me ensinou que a gente nunca é grande demais para limpar a nossa própria sujeira." Ela entregou os papéis recolhidos para o garoto. "Qual seu nome?" "Felipe." "Bem-vindo à família, Felipe. Aqui, a gente cuida um do outro. Agora levanta a cabeça. O trabalho te espera." Bia se levantou, pegou sua pasta e entrou no elevador, deixando para trás um chão limpo e um jovem que, naquele momento, decidiu que daria a vida por aquela empresa. Enquanto as portas do elevador se fechavam, a câmera foca na estátua de Josefa. Um raio de sol atravessa a vidraça e ilumina o rosto de bronze da faxineira. Ela parece estar sorrindo.